Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade ao estudo dessa primeira lição do trimestre, com o título Jesus, Simão e Maria. E tivemos a falar ontem sobre essa última visita a Betânia, desse jantar que foi preparado, né, por Simão para Jesus, e tinha ali muitas pessoas importantes naquele jantar, inclusive alguns dos discípulos. Hoje vamos falar sobre o segundo tópico, que é brotando do coração. E nesse segundo tópico vai trazer para nós algumas questões concernentes a esse jantar e algum acontecimento interessante. Primeiro, a perguntar descreva o tipo de situação oculta que muitas vezes ocorre em reuniões sociais e como isso aconteceu nessa ocasião. Então, o que ocorre em ocasiões assim, nesse tipo de ocasiões sociais que em nosso meio? Muitas pessoas que nós até mesmo convidamos, às vezes não estão ali de todo o coração. Tá com um sorriso lindo na cara, tá falar bonito, tá ali, né? Uma aparência muito boa, mas o coração dessa pessoa tá como? Muitas vezes um coração de crítica, de análise, né, um coração totalmente diferenciado do espírito em que nós pensamos que está. E naquela ocasião aconteceu a mesma coisa. O salmista, expressando isso, ele diz: As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espada desembainhada. Então aqui o salmista já em sua sabedoria e lidando com muitos eventos sociais e com pessoas, ele descreveu como é que as circunstâncias, como é que as pessoas ficavam nessas reuniões sociais que eram feitas por ele. E naquela época não foi diferente. Essa reunião reuniu muitos judeus e era uma época festiva em Jerusalém, estava muito agitada a cidade e Cristo e sua obra estavam, de certa forma, atraindo muito mais gente do que nunca, muito mais pessoas. E aqueles que foram ao banquete, nesse banquete que Simão ofereceu, acompanhava cada movimento de Cristo, tudo o que ele fazia. E alguns dentre eles tinham uns olhos muito hostis. É a descrição desejada de todas as nações. Tinha uns olhos muito assim, deixa eu ver o que ele vai fazer para me condená-lo. Então, infelizmente, o tipo de situação que era oculta e que estava acontecendo naquele momento era esta. Pergunta B. Descreva as ações de Maria durante o banquete e na casa de Simão. Quem era Maria? Falamos muito sobre essa família nas duas últimas lições passadas, no final do trimestre passado. Maria era irmã de Lázaro e irmã de Marta, e estava com uma gratidão no coração que fica a imaginar imensa. O irmão dela tinha falecido, tinha sofrido muito com a doença e a morte do irmão, e depois o bálsamo que ela recebeu de ter o irmão vivo novamente. Então a gratidão que ela tinha por Cristo era enorme. E ela acompanhava todas as palavras de Jesus ali que estavam sendo ditas. E ele falou, enquanto ele falava ali da sua possível morte, né, do futuro que estava mais ou menos previsto para ele. Ela ouvia também do outro lado alguém dizendo: Não, vamos coroá-lo rei, ele está preparado, ele é pronto, ele é a pessoa ideal. Então, nessa confusão toda, independente disso, a gratidão dela era muito grande. E ela então faz o quê? Pega um vaso de alabastro. Vamos entender um pouquinho sobre esse vaso de alabastro. Na época, aquilo custou 300 denários. E vamos ver que o denário na época era o equivalente ao pagamento de um dia, né, para a pessoa. E ela, ao fazer esse esforço, pelo cálculo que nós fizemos, que fomos buscar, era referente a 300 dias de trabalho. O salário mínimo hoje, se for fazer um cálculo do salário mínimo, dá mais ou menos o que o governo diz, né, que é R$ 1.500 mais ou menos hoje, 38 euros por dia. Fazendo a conta, o perfume ficou em torno de R$ 11.600. É uma poupança não só do ano, que a pessoa tem que viver. Então, quem ganha um denário ainda tem que viver, não é a poupança do ano, é uma poupança que veio fazendo para conseguir adquirir aquilo. E se for trazer aqui para o lado de cá, ainda pior.
Então, por lado de cá, aquilo, o valor daquilo, pelos cálculos que fizeram, deixa eu ver onde é que está isto, fica em torno de entre 20 mil euros. Não, 11 mil, 12 mil euros. 11 mil euros, que o salário é 850 vezes 300 dias, a loja fez aqui 11 mil, em torno de 11 mil euros, se for convertido a 60 mil reais, mais de 60 mil reais. Portanto, não era um valor pouco, não era um valor barato. Era um perfume caro, todos conheciam o perfume, todos sabiam o que, que era. E ela então, Maria, fez uma grande poupança, com esse intento ou não, não está descrito isso, não ficou isso escrito. O fato é que ela tinha juntado dinheiro e tinha esse perfume. Ela parte aquele perfume e começa ali na cabeça de Cristo, nos seus longos cabelos, e também a passagem nos pés. E esse cheiro então encheu aquela casa. E não só ela estava, nesse caso, tão emocionada, tão feliz, que ela chorava. E ao chorar, ela molhava os pés de Cristo com lágrimas e enxugava com seus longos cabelos. O fato é que chamou a atenção das pessoas com aquele perfume tão grande que estava ali. E o apóstolo João descreve isso assim: então Maria, tomando de um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés do seu cabelo e encheu a casa de cheiro do unguento. E aquilo acabou por chamar a atenção de todos que ali estavam com aquele vaso de alabastro. E muitas pessoas estavam agora dizendo, olhando para aquilo e fazendo alguns comentários do que era e que não era. E vamos falar sobre isso na próxima pergunta. O fato é que ela fez esse sacrifício da sua parte, tipo uma entrega financeira, o que às vezes não é muito fácil. O coração já tinha entregue, a gratidão ela já era imensa, e ela pegou agora uma entrega financeira, que era realmente pegar algo de grande valor, que ela podia talvez usar esse recurso para se sustentar durante muitos dias, ou talvez um ano inteiro, e fez esse trabalho ali com Jesus. Devido a isso, a pergunta C traz a seguinte pergunta: como Judas reagiu ao presenciar aquele ato? O que é mais impressionante nisso é que ele, claro, ele foi um dos que sentiu o cheiro, que percebeu o que estava ali acontecendo. Ele fez um comentário, né? Por que não vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Mas ele não fez esse comentário para todo mundo ouvir, não. Ele fez aquele comentário a bichuchinho, assim, a cochichar para um e para outro, a fazer assim um burburinho, causando ali um oba-oba, né? Causando ali uma distensão ou plantando uma ideia errada e falsa na cabeça dos que estavam em volta dele. E, inclusivamente, contaminou os próprios discípulos, porque Mateus registra que os discípulos, vendo isso, indagaram, dizendo: por que é que esse desperdício? Pois este unguento poderia vender por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Aí sim os discípulos expressaram de maneira mais a todos ouvirem, mas isso foi influenciado, como diz o Espírito de Profecia, foi influenciado por Judas. Ele é que fez o inimigo trabalhando em seu coração. Nós sabíamos que ele era o tesoureiro. Outras explicações traz o objetivo que ele tinha, que era esse dinheiro ele entrar, ele podia também fazer uso, parte desse dinheiro para usos pessoais. Ou seja, de qualquer maneira, nós vimos que esse tópico traz aqui o tal brotando do coração. O coração ele é mau ou ele é bom? Depende de quem o alimenta. Se alimentarmos ele espiritualmente, é um coração muito bom. Mas se não houver ali alimento espiritual, ele é invadido pelo inimigo. Então traz para nós uma lição muito grande no dia de hoje. Amanhã nós vamos falar, dar continuidade a esses estudos sobre a falsidade de Judas. Mas hoje traz para nós o objetivo que aquele homem tinha, o objetivo que ele queria fazer ali um banquete para Jesus. Ele estava muito feliz porque foi curado, né, da lepra, então ele estava feliz pela sua cura, queria Jesus ali. Seu coração não tinha sido totalmente entregue a Jesus ainda, mas a gratidão dele fez aquele banquete. Naquele banquete o inimigo estava querendo desfazer ou atrapalhar a obra de Cristo. Então que Deus nos abençoe e possamos estar atentos, porque as coisas boas o inimigo quer arrumar um meio de estragá-la, e às vezes um comentário, uma ideia errada que nós permitimos que seja concebida pelo inimigo na nossa cabeça, e aí muitas vezes aquela covardia de não ter coragem de falar ainda causar um cochicho aqui no ouvido de um e de outro, causar um problema e deixar o problema arrebentar, né? Então devemos ter esse cuidado, é isso que eles chama atenção para nós hoje,
Devemos deixar brotar do nosso coração coisas boas, coisas espirituais, para que sirva para o elevo de outras pessoas e não para estragar a região de outras pessoas. Que Deus nos abençoe, nos dê essa graça para que possamos estar atentos aos lados do inimigo e possamos ser uma luz e que brote apenas coisas boas no nosso coração. Esse é meu sincero desejo para mim e todos hoje. Amém.